Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e virou mais um mês, cá estou eu aqui gente, gravando a lista dos jogos mais vendidos do mês anterior. E agora eu vou falar da lista dos jogos mais vendidos de outubro de 2024, gente. Como sempre, essa lista aqui ela é cedida gentilmente pra gente pela loja Taverna Real, que todo mês aí compila a lista dos 10 mais vendidos, manda pra gente, comenta um pouquinho sobre a lista. Então, de cara, já quero deixar um agradecimento aí, pessoal, por apoiar este quadro do canal, que é um quadro que eu gosto bastante. E dizer que se você se interessar por algum dos joguinhos que eu falar aqui, ou por qualquer outro joguinho que você tenha interesse, corre lá, dá uma olhada no site da Taverna Real, vê como é que tá o jogo lá. E se você for comprar, usa o cupom aqui do canal BG Brasil, tudo maiúsculo, que você ganha ali uns 3% de desconto, te ajuda a economizar e ajuda também bastante o canal, tá bom, gente? Então vamos lá, porque a lista deste mês está muito legal. Eu gostei da lista desse mês, gente. Teve muito jogo de reposição que apareceu aqui, teve uns jogos clássicos que pipocaram, então vocês vão ver que ficou uma lista bem interessante e com jogos bem legais. Vamos lá. Em 10º lugar, gente, está o Sea Salt and Paper. O Sea Salt and Paper, que chegou esse ano aqui no Brasil, é um joguinho de cartas, então é uma caixinha pequenininha, é só um baralhinho de cartas, mas tem um jogão dentro desse baralhinho de cartas, gente, porque o Sea Salt and Paper, ele é um jogo onde você está ali tentando formar duplas de cartas, né? As cartas elas têm tema meio de fundo do mar, né? Como já diz o nome do jogo, e você tentar formar essas duplas de cartas, por exemplo, dupla de caranguejo, dupla de peixe, dupla de barco. Toda vez que você faz duplas de cartas, você consegue baixar essa dupla de carta, faz um ponto, e você também faz uma ação adicional baseada na carta que você baixou, né? E além disso, você também consegue acumular pontos com coisas na sua mão. Então, em geral, tem algumas cartas que fazem tipo um set collection, tipo um conjunto ali de coleção, que você pontua, mas essas cartas estão na sua mão. Então, basicamente, durante o jogo, durante a partida, você vai acumulando pontos na frente, na sua frente na mesa, e na sua mão, que nenhum dos seus adversários sabe o que você tem. E aí, à medida que você vai acumulando esses pontos, quando você chegar a 7 pontos ou mais, você pode declarar pare para o jogo interromper ali, todo mundo pontuar o que tiver na mão e pronto. Mas você pode dizer também última chance, o que obriga os seus adversários a jogar mais uma vez só e tentar fazer mais pontos do que você. Se você ganhar essa aposta, você ganha mais pontos, porque você ganha um bônus. Se você perder a aposta, aí você faz bem pouquinho ponto e seus adversários fazem uma pontuação normal. Então, ele é um jogo de cartas que tem interação entre os jogadores, porque você tem esses momentos onde você vai parar ou desafiar eles numa última chance. Mas é um jogo simples de entender, rápido de entender e rápido de jogar também. Funciona muito bem e eu fiquei feliz de ver ele aqui na lista dos 10, em 10º lugar dos mais vendidos de outubro. Em 9º lugar, um jogo curioso, gente. Um jogo que chama Reino das Catapultas. E não sei se vocês já conhecem, mas é um jogo infantil. Só que um jogo infantil muito legal, que muito adulto deve gostar de jogar. Porque o Reino das Catapultas, ele tem assim 2 castelos que você vai montar em lados opostos da mesa e umas catapultas de brinquedo, onde cada jogador vai ficar lançando pedrinhas da sua catapulta para tentar destruir o castelo adversário, tentar derrubar as estruturas e os bonequinhos do castelo adversário. Um jogo super simples, de destreza, né, mas um jogo estilo coisas que criança gosta, né? Lançar coisas no ar e tentar derrubar e destruir o castelo do outro. Eu tinha visto que, se eu não me engano, teve uma promoção bem boa desse jogo na Taverna Real, porque é um jogo que eu também fico meio que de olho, porque eu queria comprar. Eu não tenho ele na coleção, eu queria ter porque eu acho bem legal a ideia dele. Acho que deve ser muito divertido para jogar com criança ou mesmo com adulto. Então, o que eu fiquei monitorando, e se eu não me engano, teve uma promoção bem legal, por isso que ele apareceu aqui em 9º lugar da lista. Em 8º lugar está um jogo que parece ser de criança, mas pelo jeito não é, que é o Monkey Palace. O Monkey Palace é o primeiro jogo aí da parceria entre o Lego e o mundo dos jogos de tabuleiro. Então a Lego decidiu começar a lançar jogos, né, que usam a mecânica do Lego, a estrutura do Lego, mas obviamente tem um jogo por trás que você vai usando as peças de Lego para poder fazer ali o jogo. E nesse Monkey Palace, basicamente você está construindo ali um palácio para os macaquinhos, né, usando as peças de Lego.
E eu ainda não joguei ele para dizer em detalhes assim, qual que é o objetivo desse castelinho de Lego que você está fazendo. Mas todos os vídeos que eu vi, sempre tem essa estrutura que você vai montando de Lego, e cada vez que você joga a partir da estrutura fica diferente, o que deixa o jogo bem interessante. Então ele une ali a parte da montagem de Lego, que é uma coisa que muitos de nós carregamos aí da nossa infância como algo que nós gostamos de fazer, com um jogo de tabuleiro, onde você tem objetivos, onde você tem mecânicas que você tem que usar para poder conquistar os objetivos de pontos que você precisa. Então ele une esses dois mundos e fica com essa fusão, essa primeira tentativa de fusão, que tem sido bem avaliada, tá, gente? Eu vi avaliações positivas tanto em canais brasileiros quanto em canais estrangeiros, falando que esse jogo é um jogo interessante, que apesar da roupagem do Lego, ele tem um jogo legal por trás, que roda ali por trás das pecinhas do Lego. Em sétimo lugar fica um jogo, na verdade é uma expansão, a expansão do Arcadia Quest chamada Beyond the Grave. Eu conheço um pouquinho só do Arcadia Quest, eu sei que é um jogo ali de exploração de masmorra, mas ele tem uma roupagem ali um pouquinho mais divertida, né? Os personagens com um desenho um pouquinho mais divertidos. E essa expansão, ela traz novos elementos para o jogo. Eu não conheço muito, tá? Não joguei nem o Arcadia Quest, muito menos a expansão, mas achei curioso ver ele aparecendo aqui na lista dos mais vendidos. Deve ter tido alguma promoção, alguma coisa desse tipo. Então achei que ficou bem curioso esse jogo ter aparecido, mas eu não conheço muito, gente. E confesso que não olhei antes para poder falar um pouquinho mais sobre esse jogo especificamente para você. Mas então, se você aí conhece o Arcadia Quest, comenta aqui nos comentários se é um jogo legal, se é um jogo que vale a pena, se você comprou essa expansão ou não, tá bom? Porque eu, o youtuber que não fez o dever de casa, não tenho muito o que falar sobre esse jogo e vou pular para o próximo, tá? O próximo aqui é em sexto lugar, aí já é um classicão, né, gente? Aí já fica mais fácil de falar, que é o Everdell. O Everdell, ele é um jogo bem assim, tradicional, famosíssimo no mundo aqui dos jogos de tabuleiro, que as pessoas conhecem bastante, muita gente gosta, muita gente ama, muita gente acha o seu jogo favorito. E o Everdell é um jogo onde você está fazendo ali uma alocação de trabalhadores para você conseguir um recurso ali na floresta, mas basicamente você está construindo um vilarejo, uma cidadezinha, um povoamento dos animaizinhos da floresta, sabe? E você vai construindo estruturas e você também vai colocando ali os habitantes desse local, que são os animais. E tem uma questão interessante, assim, que você pode conseguir formar parezinhos dos animais, aí você tem uns bônus quando isso acontece. E o jogo, ele visualmente, ele é muito bonito, ele tem uma árvore que você constrói ali, que fica na frente dos locais onde você pode alocar os seus trabalhadores. E essa árvore também ela serve para você colocar algumas cartas de pontuação, de final de partida e tal, que os jogadores podem pegar. Então, além dele ser uma estrutura bonita, ela tem uma funcionalidade no jogo, é onde ficam os bonequinhos também em cima, que você vai liberando com o tempo à medida que as estações vão passando. Então, ela não é só bonita, mas também ela faz parte ali da mecânica do jogo de alguma maneira. E o Everdell é um jogo que tem milhões de expansões, igual eu falei, ele tem alguns spin-offs, tem um que chegou recente, se não me engano, chamado Far Shore, que é um spin-off de Everdell. Então ele é um jogo que já tem bastante apelo no mundo dos jogos de tabuleiro, então ele deve ter ficado disponível de novo à venda e as pessoas correram para comprar, e aí ele apareceu aqui em sexto lugar na lista dos mais vendidos. Em quinto lugar, é um jogo que provavelmente passou pelo mesmo processo, que é o Wingspan. O Wingspan é um outro jogo clássico, né, gente, do mundo dos jogos de tabuleiro. É um jogo onde você está ali montando um ecossistema de pássaros, né? Você está ali querendo observar os pássaros de cada um dos habitats que tem disponível no jogo. E você faz isso posicionando cartas de animais numa fileira. Só que para posicionar essas cartas de animais, você tem que gerir os recursos necessários, que é comida, em alguns casos ovos. E para você poder ter esses recursos, você tem que ir nesses habitats e ir ativando as trilhas dele. Só que, cada vez que você vai ativar um habitat, se você tiver pássaros já colocados naquele habitat, eles também são ativados. Então é um jogo que tem um potencial enorme de você combinar ali algumas ativações para que você potencialize os ganhos que você tem nas suas rodadas, ali nas suas ativações, e você consiga fazer mais coisas em menos ações, que é um dos grandes objetivos do Wingspan, é você conseguir ser bem enxuto ali nas coisas que você tem para fazer, com o objetivo de cumprir, né, com os objetivos de final de rodada, de pontuação, seus objetivos pessoais, para você poder aumentar a sua pontuação. Ele é um jogo que tem esse aspecto, né, de você tentar otimizar, principalmente porque o número de turnos que você tem, ele vai reduzindo ao longo das rodadas. Então na primeira rodada, você tem 8 turnos para você jogar.
mas na última rodada você já tem 5, então você tem que ser muito mais objetivo do que você foi na primeira. Um clássico, né, gente? É difícil achar pessoas que não gostem do Wingspan, obviamente nem todo mundo ama, mas todo mundo que eu conheço que jogou o Wingspan gostou do jogo, achou um jogo legal, jogabilidade fácil de entender, mas mesmo assim envolvente. E eu particularmente gosto bastante do Wingspan também. Em quarto lugar, um jogo que está aparecendo todos os meses nesta lista, gente, é o Corrosion. O Corrosion, desde que eu lancei essa lista, ele aparece aqui, provavelmente porque lá na Taverna Real eles fazem uma promoção muito boa desse jogo, já tem alguns meses, né, então ele está custando super barato. E além de ser um jogo interessante. No jogo, você está representando engenheiros que estão projetando maquinários para uma fábrica. Só que a fábrica é um ambiente hostil, tem muito vapor, tem muito sal, e esse ambiente ele faz com que as máquinas depreciem ao longo do tempo. Então, ele é um jogo onde você precisa planejar ali o que você está fazendo, contando que as coisas não vão durar para sempre. Então, você tem que estar sempre se adiantando no planejamento dessas máquinas que você vai colocar ali na sua fábrica. Então, é um jogo que tem um critério temporal dentro da estratégia que você está montando. Me parece uma mecânica bem interessante, uma dinâmica bem interessante. O jogo deve estar fazendo um certo sucesso, porque todo mês está aparecendo na lista dos mais vendidos. Então, eu acho que é um jogo que vale a pena, pelo menos, experimentar, dar uma testada, porque se ele está consistente aqui é porque as pessoas provavelmente devem estar gostando e propagando de informação para outras pessoas que estão buscando o jogo também. Em terceiro lugar, esse aqui eu fiquei surpreso de ver, gente, ficou o Gloomhaven, Presas do Leão. O Gloomhaven, para quem não conhece o original, ele é um jogo enorme, assim, sabe? De exploração, de aventura, né? De você estar ali com os seus amiguinhos, enfrentando criaturas e monstros e batalhas e coisas desse tipo, explorando masmorras. Só que ele é um joguinho um pouco complicado de montar, um pouco difícil de fazer ali o save point, né, para você poder continuar depois. Então era uma das críticas que o jogo tinha. E aí lançaram esse Gloomhaven Presas do Leão, que basicamente ele resolveu esse problema do setup, principalmente, trocando as peças de setup por um livro de aventuras que você vai virando as páginas, e aí cada página ela já tem o cenário montado, ela já tem os monstros que vão aparecer, então ficou muito mais fácil você abrir, jogar, fechar, guardar e começar no dia seguinte. E aí esse apelo fez com que o Gloomhaven Presas do Leão fosse assim, fizesse tanto sucesso quanto o seu pai original, o Gloomhaven. Eu fiquei curioso de ter visto ele aqui na lista dos mais vendidos, eu nem sabia que ele estava assim, tão disponível assim nesse momento, não ouvi muitas pessoas falando, mas mesmo assim parece que foi algo que a galera correu atrás, então achei super legal de ver ele aqui em terceiro lugar, Gloomhaven Presas do Leão. Em segundo lugar, um outro jogo que me surpreendeu também de ter visto aqui na lista, gente, que é o Iki, um jogo de artesãos do Edo. O Iki é um jogo que teve uma versão nova que foi lançada, se eu não me engano, ano passado aqui no Brasil. Eu, curiosamente, tenho a versão original, tá, gente? Que tem uma arte bem diferente, bem japonesa e tal. Essa versão mais nova ela é mais coloridinha, mais feliz, mais bonitinha. E no Iki você tá representando ali um japonês, que eu não sei se é samurai, se não é samurai, mas ele tá andando pelo vilarejo. Então você tem ali o vilarejo, que tem uma pracinha circular, e tem vários comércios, várias coisas ali nas beiradas, e ele meio que vai andando por ali, visitando esses comércios e fazendo várias coisas de troca de mercadorias, né, de compra de equipamentos e tal. E esse meio que é o objetivo do jogo, é você ir fazendo essas trocas para que você consiga cumprir com os objetivos finais para você poder pontuar. Um jogo que tem um aspecto de ser bem relaxante, bem tranquilo de você jogar, você está caminhando ali pela cidade, visitando as lojinhas e fazendo coisas diversas, sabe? Então o jogo, além de ter um visual bonito, um visual japonês, as pessoas gostam muito de jogos com uma roupagem, né, japonesa, então o Wiki ele segue nessa linha, as pessoas acabam gostando bastante. E aí com a roupagem nova ele teve um apelo bem maior também, que ficou uma arte bem mais palpável para o nosso mundo ocidental. Eu fiquei curioso de ter visto ele aqui, parece que é um dos jogos que teve uma promoção boa também, por isso que ele acabou pingando aqui em segundo lugar da lista. Agora, em primeiro lugar, gente, é um jogo que aparece em primeiro lugar em várias listas que eu faço. Né? Eu já estou sendo perseguido por esse jogo em todos os lugares. É o Ark Nova. O Ark Nova teve uma reposição pela Grok, e aí, obviamente, né, as pessoas estavam ali com
aquele ímpeto represado de comprar o Ark Nova, correram para comprar e ele apareceu aqui em primeiro lugar na lista. O Ark Nova é um jogo de engine building, onde você está construindo um zoológico e você vai construindo esse zoológico colocando cercados de tamanhos diversos e aí comprando cartas de animais que vão ser posicionadas nesses cercados. E aí, à medida que você vai fazendo isso, obviamente você vai ganhando pontos de atratividade, pontos de conservação, que são os dois principais pontos do jogo, e à medida que você vai evoluindo com parcerias, com patrocinadores e todas as coisas que o jogo te proporciona, você vai fazendo essas duas trilhas se aproximarem, elas correm em sentido contrário. Quando elas se cruzam, o jogo termina, e aí quem cruzou mais ganha. Então é um jogo que tem um aspecto de meio de corrida entre os jogadores, o que é super interessante. Tem um aspecto de você montar o seu zoológico de acordo com o objetivo de pontuação que você está querendo buscar para que você potencialize aquela pontuação. E tem um aspecto bem legal de você montar ali um grupo de cartinhas de animal que você fala, nossa, olha como o meu zoológico está legal, eu tenho um panda, um urso polar, sabe? Ele tem uma combinação muito diferente de aspectos que faz com que esse jogo seja muito agradável de ser jogado. E as pessoas já queriam muito esse jogo, então a partir do momento que ele voltou para as lojas, ele pingou aqui em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. Então é isso, gente. Eu confesso que não contribuí com nenhuma dessas compras, não comprei nenhum desses jogos, não comprei nenhum jogo, né, nesse mês de outubro aqui no Brasil. E aí acabou que eu não estou contribuindo para essas listas, gente. Eu estou bem tranquilo nessa questão de comprar jogo, estou bem parcimônico, pesquisando com mais cuidado. Mas conte aí para mim se você contribuiu com essa lista, se você comprou algum desses jogos que estão listados aqui, ou algum outro, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.